Nós queremos saudar com a paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Queremos convidar a fazer a abertura da Bíblia em Salmos, capítulo 90, versículo 6, que eu leio. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos levantar uma oração pela bênção da palavra que é lida, já dizendo em nome do Senhor Jesus, nosso Deus maravilhoso e eterno Pai. Que alegria, Senhor, é podermos fazer a leitura da Tua palavra. Sentimos que ela fala com profundidade aos nossos corações e assim, Senhor, nos abençoa, prepara a nossa mente, os nossos corações, para que de bom grado nós venhamos a ouvir, guardar e praticar a Tua palavra e que o Teu nome seja muito glorificado no nosso meio. Nos abençoa, Senhor, abençoa a todos aqueles e aquelas que hão de ouvir a Tua mensagem. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. A verdade liberta, e isto nos basta. Glória a Deus. Nossa mensagem, ela tem o título Conhecer o profético em nossas vidas. Isto é bênção. Porque, conforme falamos, nós não viemos ao mundo simplesmente para viver e morrer, mas há um propósito de Deus, do porquê de tudo isto, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, queridos e queridas, nós queremos iniciar esta mensagem despertando a todos e a todas para uma reflexão, inicialmente, sobre o tempo que nós estamos atravessando. E a visão crítica, ela não é das melhores, mas, contrariamente, há uma crise em todos os segmentos da atuação humana. Crise esta de identidade, desvalorização dos laços de amizade, a família sendo desconstruída com a justificativa de que isto faz parte do processo de evolução da humanidade, crise na natureza, como queimadas, semi-esgotamento de reservas de águas, secas assolando o mundo, violência desenfreada, fome, total falta de controle de segurança, guerras urbanas, tudo sobre o olhar de um mundo que se desestabilizou. Ainda não estamos num caos completo, mas o mundo, ele agoniza sobre olhares passivos, conduzidos pela mentalidade de trevas, onde se valoriza mais o ter do que o ser. Como tantas outras vezes repetidas em nossas mensagens, e nós não nos cansamos de chamar a atenção, impera a mentalidade do naturalismo, do humanismo e do evolucionismo. Tríade que tem como pano de fundo o afastamento do Deus Criador. E assim a moral é relativizada. Perdão pelo termo, mas a libertinagem é aceita ou, quando muito, no mínimo, tolerada. Pois bem, o Deus vivo, Criador de todas as coisas, ele foi afastado pelo homem,
vestido na sua prepotência, loucura de conquista pelo poder, o ter lhe basta, onde o ser basta ao homem, onde se traduz este num número, numa simples dado estatístico, ao sabor dos interesses. Triste isso, amados. Mas esta constatação é uma realidade facilmente constatável. Mas nem tudo está perdido. Eis que nós cremos que o nosso soberano Deus, Ele está no controle de todas as coisas. O mundo, amados, ele está sob juízo. E nós lemos em Salmos 33, 13 e 14, que eu leio: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Deus no controle, nada foge à sua vontade. Tudo o que nós estamos vivendo faz parte do panorama profético de Deus. Creia, eu creio. Assim você, meu irmão, minha irmã, o nosso clamor ao Senhor é no sentido de que Ele venha nos ensinar a vivermos neste mundo tão difícil, onde fica demonstrada a nossa total e irrestrita dependência do nosso amado Senhor e Criador. E assim, o Senhor Jesus, que levou sobre si os pecados do homem, ele é reverenciado como único e verdadeiro Salvador. E o homem que fez uma aliança de salvação, isto quer dizer, ele foi separado para uma grande obra. Saiba que, embora esteja no mundo, mas já não pertence mais ao mundo. Portanto, nós estamos numa posição de oposição às coisas do mundo. Então, vai se cumprir o que o Senhor Jesus disse e que foi registrado em João, capítulo 15, versículo 19, que eu leio: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E fisicamente nós estamos no mundo, o qual ele busca nos impor com seus valores, suas ofertas atrativas, advindas através de ferramentas poderosas e eficazes, através de todo tipo de mídia, internet, TV, site, relacionamento pelas mídias sociais, onde pessoas que se dizem amigas, mesmo sem se conhecerem, e que ao se cruzarem na rua, nem conhece, óbvio, e assim nasce o tudo eu posso, sem regras ou compromissos. Nada a ver, afasta a censura. É meu direito, sim, e o dever está cada vez mais escasso. Assim, isto vai provocar uma instabilidade, uma insegurança. No entanto, a palavra de Deus nos leva a uma correção.
a sermos serenos diante dos imprevistos. Nós sofremos, mas o nosso olhar está sempre direcionado para o nosso Deus. Mas por que isto, pastor Carlos? Porque nós construímos a nossa casa na rocha e vem os vendavais sobre esta casa, mas ela não será afetada. Amém? Glória a Jesus. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever uma carta pastoral apontando os momentos difíceis que nós estaríamos atravessando quando nós examinamos 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Eu leio para os amados. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que de Deus. Triste, quando nós começamos a colocar esta palavra, este texto, e nós comparamos com aquilo que nós estamos vivendo neste tempo, tudo isto é de uma realidade terrível, espantosa. Então nós chamamos a atenção dos amados irmãos e amadas irmãs para o profético do Senhor Jesus, narrado ali em Mateus 24, 12, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É isso que nós estamos constatando, amados e amadas. As igrejas estão se esvaziando, as pessoas se desanimaram. E isso é facilmente constatável e de pleno conhecimento de todos. No entanto, para a igreja fica a promessa do Senhor Jesus, expressa em Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Jesus. Quero te convidar como pastor, persevera, porque a sua salvação, a sua vitória, a nossa salvação, a nossa vitória é estar um dia na casa do Pai. Nós estamos voltando no caminho para aquele grande dia. E assim, sem citar nominalmente, nós estamos convivendo com inúmeros casos de esfriamento. A igreja que está compromissada com a pregação da palavra da verdade, no sentido de preparar o servo e a serva para servir ao Senhor numa adoração em espírito e verdade, sem invencionismo, estratégias de marketing. Tudo isso facilmente constatável, e ainda nós temos genericamente a ocorrência da fragilidade nos relacionamentos, onde nos deparamos com elevado índice de divórcio, onde o para sempre se transformou em
para o momento. O amigo de hoje é o inimigo de daqui a pouco. A intolerância campeia. E, por fim, a ausência da busca do espiritual, com o abandono da fé, o materialismo buscando se impor, onde importa viver bem o aqui e agora. Triste constatação, levando-se em conta que nós estamos aqui na Terra cumprindo uma brevíssima jornada diante de toda a eternidade que nos está reservada. Glória a Deus. Pois bem, todos nós precisamos ostentar uma marca que nos leva a um testemunho, eis que, como servos do Deus vivo, presta bem atenção, como servo do Deus vivo, nós possuímos um selo do Espírito Santo, testificando que nós somos propriedade do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! Para tal, as pessoas que nos cercam veem em cada um de nós como estrangeiros e peregrinos, mostrando que nós buscamos uma pátria celestial, assim como cidadãos do céu e não cidadãos da terra. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o seu glorioso nome. Aleluia. Mas mesmo no estado de erro, as pessoas nos reconhecem como de Cristo e em Cristo. E isto é facilmente constatável quando eu leio Mateus 26:73, a palavra diz: e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Mesmo Pedro negando que era de Jesus, a fala dele o denunciava como tal. Quantas vezes, mas pastor Carlos, e na minha vida, quantas vezes você nunca viu uma pessoa, ela nunca te viu, e você se encontra e por algum motivo há um diálogo ali, a pessoa diz: você é crente? Você diz: por quê? E a pessoa diz assim: é a maneira de você falar. A nossa fala nos denuncia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Então, meus amados, no texto que nós iniciamos, fazendo a leitura, a oração de Moisés, ele inicia expressando: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Isso nos fala de um Deus fiel. Apesar de nós, com nossas falhas, erros e carnalidade, e fala de Deus que é desde sempre e que nos traz uma linda constatação no mesmo salmo que diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. E o pedido do salmista deve ser uma repetição incansável em nosso coração, um sentimento puro e inabalável, qual seja: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, amadas irmãs, os nossos dias, eles devem ser contados buscando conhecer qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E dentro dessa situação, buscar servi-lo da melhor maneira. Eis que quando nos é revelado este propósito, nós entendemos
compreendemos o momento em que estamos vivendo e não nos esmorecemos em cumprir a sua vontade. E ao ouvir a sua voz, nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele fala ali às 7 igrejas do Apocalipse: ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos ouvir a manifestação do Espírito Santo na igreja verdadeira. E assim, alcançado o coração sábio, está guardando, valorizando o bom tesouro da palavra e assim cumprir todos os seus preceitos por gratidão ao sacrifício do Senhor Jesus no Calvário e em todas as nossas atitudes e tomadas de decisões devem ter a Bíblia como um padrão a ser alcançado. Lembrando que nós não somos perfeitos, mas prosseguimos. Conforme o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 a 14, quando ele expressa: não que já o tenho alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois bem, a experiência de Paulo a caminho de Damasco com o Senhor Jesus o impulsiona a se colocar sobre as mãos do Senhor, tendo em vista que alcançou o entendimento sobre qual o propósito de Deus para a sua vida. E de fato, ele cumpriu mesmo diante de lutas e provações, conforme nós podemos ver a narrativa que ele faz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, de 23 a 30, quando ele diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes em perigo dos rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não enfraqueça. Não é? Então, vejam bem, convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo ainda nos dá um exemplo de que alcançou um coração sábio quando nós examinamos 1 Coríntios 9, 22 e 23, que diz: fiz-me como fraco para os fracos, fiz-me tudo para todos, para que, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Coração sábio, amados e amadas, é buscar compreender as falhas dos nossos semelhantes e ter um sentimento de perdão, abraçando e trazendo para junto de nós, a fim de que possa ter as suas vestes alvas, como diz Eclesiastes 9:8, em todo tempo
sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A palavra não diz num determinado momento, tenha esta condição, mas diz sim, em todo tempo, lembrando que veste fala de salvação. Então, nós cooperamos nisto, como Isaías 61:10 diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvais alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Por derradeiro, meu irmão, minha irmã, uma palavra da parte do Senhor para que todos possam se fortalecer na fé, com coração sábios, entendendo o tempo. Leiamos 1 Pedro 4, 12 e 13. Eu leio: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de sermos participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Louvado, exaltado é o nome do nosso Deus. A nós é tempo de nos mantermos vigilantes. Nossa expectativa é pela volta do Senhor Jesus. E nós, como membros atuantes do corpo da igreja, e cumprir, entre outras passagens, o dito no livro de Judas, que é um livro que antecede o livro de Apocalipse, e em particular os versos 20 a 25 que eu leio. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E para encerrar, todos os dias, como seres humanos, com nossas mentes limitadas, e que necessitamos buscar ter um coração sábio, para que possamos fazer sempre as boas escolhas, que de certo irão nos manter no caminho, rumo à salvação de nossas almas. E o nosso Senhor seja muito glorificado, em virtude da graça em nos proporcionar tão grande salvação e desfrutarmos desta alegria. E quando falhamos, erramos o alvo, e que ao nos arrependermos nós possamos verdadeiramente expressar como faz o rei Davi em Salmo 51, 11 e 12. Olha a preocupação de Davi. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Louvado seja o nome do Senhor. Faça, Senhor, isto igualmente conosco, com todos aqueles que nos ouvem, e que a tua palavra venha ter livre curso nos corações, sabendo que o pecado nos afasta de Deus, mas ele, com sua admirável misericórdia, nos perdoa de todo pecado. Basta que nós cumpramos em 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amados, conhecer o propósito de Deus para a nossa vida é caminhar debaixo do profético, e cremos que se cumprirá a vontade de Deus em cada um de nós. Glória a Deus. Louvado seja o teu glorioso nome. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.